Sejam todos muito bem-vindos ao segundo Summit em Parare. Nosso principal objetivo é compartilhar conhecimento e experiências para contribuirmos em sua jornada rumo à excelência no seu atendimento. Meu nome é Vitória Macis, sou fisioterapeuta no Instituto Pro, fiz faculdade de fisioterapia na Universidade Paulista, fiz especialização em fisioterapia musculoesquelética na Santa Casa de São Paulo e também na Santa Casa fiz o aprimoramento em tornozelo, pé, amputado e linfedema. Hoje sou mestranda na Faculdade de Medicina da USP em Ciências da Reabilitação. Na palestra de hoje vou falar um pouco para vocês sobre reabilitação após ruptura do tendão calcâneo. Porém, antes de darmos início, tenho alguns recados para dar, tá? Já estão abertas as inscrições para as pós-graduações do Imparare em parceria com a Unip. São vários cursos em diversas áreas para você se especializar. Acesse o site do Imparare para conhecer os nossos cursos. Lembrando que todos que estiverem assistindo às palestras desse congresso e forem elegíveis, estarão concorrendo a um de nossos cursos de capacitação online na área de interesse que indicou no ato da inscrição. O sorteio ocorrerá para os cursos pré-selecionados. Para concorrer, você deve printar a tela dessa palestra, postar no seu Instagram com a hashtag SummitImparare, marcar 3 amigos e o @Instituto Imparare. Aproveito também para informar que a entrada vigente em março de 2021 há uma promoção com desconto de 40% em todas as pós-graduações. Por isso, se você quer começar uma especialização ainda esse ano, não perca essa oportunidade. Bom, esses são os recados, agora vamos dar início. Como eu havia dito, hoje a gente vai conversar um pouco sobre reabilitação após ruptura do tendão calcâneo, tá? Então, antes da gente falar sobre a reabilitação em si, é importante a gente lembrar sobre a anatomia. Então, o tendão calcâneo, ele é formado pela junção dos músculos do tríceps sural, que é formado pelos gastrocnêmios medial lateral e o músculo sóleo. Ele é considerado o nosso maior e mais forte tendão do corpo, e é composto por algumas substâncias, dentre elas importantes os proteoglicanos, o colágeno do tipo 1 e a elastina, o que fazem com que ele tenha essa característica forte, elástica e ao mesmo tempo rígida, e sendo assim considerado o mais forte tendão. E ele tem também uma pobre vascularização e baixa inervação, o que interfere diretamente na reabilitação e na recuperação desse tendão após alguma lesão. Então, para introduzir, é uma lesão muito comum, principalmente em atletas, sendo 75% a nível recreativo e de 8 a 20% a nível competitivo. Essas lesões, elas podem ser tanto agudas como crônicas, então pode ser por algum fato traumático ou lesões recorrentes e degenerativas também, que acabam levando a uma ruptura, sendo essas rupturas completas ou incompletas. Então, a gente pode ter uma ruptura, mas ela pode ser incompleta, pode ser de fibras mais profundas apenas, ou mais superficiais, depende do mecanismo de lesão, tá? E sendo 20% de todas as rupturas do corpo, segundo os autores, tá? Variando de 2 para 1 em homens, sendo mais comum em homens de 20 a 39 anos, né? Como é mais comum em atleta, isso corrobora com o dado da idade de 20 a 39 anos, que é a idade onde as pessoas estão mais ativas, teoricamente, né? Como mecanismo de lesão, a gente tem alguns fatores mais comuns de lesão. Então, 53% dessas lesões acontecem no push-off, então, na saída do pé com contato ao solo. Atividades como corrida e salto, mudanças rápidas de direção e uma dorsiflexão intensa após uma flexão plantar. Esses 3 mecanismos de lesão são bem comuns e são justamente por sobrecarregar aquela região, por levar muita sobrecarga naquela região, fazendo com que possa acontecer essa
ruptura. Como fator de risco, a gente tem alguns citados na literatura. Então, superfícies de aterrissagem e absorção de choque é considerado um fator de risco. Período e técnicas de treinamento. Então, como está sendo esse treinamento com o atleta qual é o período que ele está treinando, está tendo descanso, está tendo fortalecimento, está preparando esse tendão para carga. A hiperpronação subtalar e o valgo ou ovário do calcâneo, justamente por esse mau posicionamento, pode gerar uma sobrecarga maior nessas alterações de movimento, de padrão, né? O déficit vascular, como a gente já comentou, que é um tecido pobre de vascularização, se acontece esse déficit, pode dificultar ainda mais numa recuperação, numa lesão. O uso de corticoides e anabolizantes também corrobora com o déficit vascular, por exemplo, são várias coisas que estão relacionadas a esses tipos de substâncias. A tendinopatia do tendão calcâneo pode ser também um fator de risco, justamente por esse tendão ele já ter um déficit degenerativo. E a idade também, que tem relação direta também com a degeneração do tecido. Como diagnóstico para esse tipo de lesão, alguns autores citam principalmente esses sinais para a gente. Então, sinal de pedrada ou chute, geralmente o paciente, não é via de regra, mas geralmente o paciente chega para a gente relatando na história dele, da lesão, que ele sentiu como se fosse levando um chute ou uma pedrada, e a pessoa durante o jogo, durante a sua atividade, olha para trás, acha que aconteceu alguma coisa, mas na verdade não aconteceu nada, foi apenas o sinal mesmo da ruptura do tendão. O paciente relata uma dor incapacitante, então o paciente perde a funcionalidade devido a essa lesão. Durante a palpação, a gente consegue muitas vezes sentir um gap, ou seja, um espaço entre uma parte do tendão e outra, onde aconteceu a ruptura. A incapacidade de sustentar a ponta de pé, então fazer a flexão plantar, principalmente com carga, já que um dos principais, né, músculos foram rompidos, então justamente por isso perde essa capacidade de sustentação. E o teste de Thompson positivo, que é fazer a apreensão do músculo gastrocnêmio com o paciente com flexo de joelho e estendido para avaliar o possível nível de acometimento de fibra, né? Sóleo ou os gastrocnêmios propriamente ditos, sabendo a origem deles, né? Então, os gastrocnêmios lá na região distal do fêmur e o sóleo na região mais proximal da tíbia. Então, aqui a Academia Americana de Cirurgiões Ortopédicos, eles falam que numa ruptura aguda, quando a gente tem 2 ou mais dos sinais, né, os que a gente já citou, a gente pode considerar que, de fato, houve uma ruptura do tendão calcâneo, tá? Então, eles falam também que é importante diferenciar as lesões traumáticas com as lesões de baixa energia, então, que geralmente são associadas aos processos degenerativos do tendão, seja por qualquer motivo. Para comprovar essa ruptura, para a gente tirar a dúvida, então a gente tem os exames de imagem, a gente tem a ressonância magnética e o ultrassom de imagem, né, de diagnóstico, sendo o padrão ouro. Na ressonância magnética, a gente consegue visualizar o gap, né, o espaçamento entre um coto e outro do tendão. Porém, na ultrassonografia é o padrão ouro, porque a gente consegue avaliar o nível
de ruptura, então, se é mais superficial ou se é mais profundo, a quantidade de fibras que foram acometidas, quantos por cento, né, quem lauda os diagnósticos, geralmente, eles fazem em porcentagem esse cálculo para a gente, para o médico e para nós fisioterapeutas também, para termos uma noção de quanto essas fibras foram acometidas ou não. Então, o padrão ouro é a ultrassonografia. E como tratamento, se é cirúrgico, se é conservador, alguns autores já trouxeram para a gente, né, algumas revisões sistemáticas com meta-análise, elas fazem essa comparação, cirúrgico, não cirúrgico, quando, por quê. Então, o que os autores trazem hoje em dia para a gente na literatura depende, obviamente, a quantidade de fibra acometida, o nível de atividade desse paciente, a idade desse paciente, se vale a pena expor ou não a um centro cirúrgico, né? Por mais que seja uma técnica minimamente invasiva, não deixa de ser uma cirurgia, se vale a pena expor o paciente a isso. E uma revisão sistemática mais recente, também de 2019, ela comparou os resultados funcionais, né? Os resultados funcionais e também os outros, como outras circunstâncias que essa lesão, quando tratada cirúrgica e quando tratada de forma conservadora, pode trazer. Então, os critérios que eles avaliaram nos trabalhos foram em torno de 800 pacientes ao todo, sendo todos os trabalhos acompanhando esses pacientes por no mínimo 1 ano. Eles avaliaram a taxa de ruptura, a trombose venosa profunda, a infecção superficial e profunda da ferida, a lesão do nervo sural, retorno ao esporte e a amplitude de movimento. E o que eles encontraram e trouxeram para a gente, que tem uma diferença aí significativa quando comparado o tratamento cirúrgico e o não cirúrgico, eles avaliaram também, o Physical Activity Score, que é o nível de atividade, né, do paciente, e o ARTS, que é um questionário que avalia os pacientes após a ruptura do tendão calcâneo, tá? Então, eles avaliaram que na taxa de ruptura e na infecção superficial e profunda da ferida, houve diferença, sendo o tratamento cirúrgico, a taxa de ruptura menor, e a infecção superficial e profunda da ferida, o tratamento cirúrgico é maior. Obviamente, né, o paciente foi submetido a um tratamento cirúrgico, então ele vai ter uma ferida, então esse resultado já era esperado também. Aqui algumas técnicas, só obviamente existem várias outras técnicas cirúrgicas descritas pela literatura e também que os cirurgiões fazem de acordo com a curva de aprendizado e também com o quão funcional o paciente fica após cirurgia e o quão mais rápido também é a reabilitação desse paciente. Né? Então, a gente tem a mini open, a reparação aberta e a percutânea, sendo a diferença da mini open para aberta, né? Menor tempo de cirurgia, menor custo, menor número de complicações, né? A diferença maior é a incisão cirúrgica, certo? E não possui diferença quando a gente fala de retorno ao esporte, às atividades de vida diária, a satisfação do paciente e a taxa de ruptura. Essas cirurgias, elas são feitas a sutura do tendão e são testadas intraoperatório. Então, essa sutura, ela é forte o suficiente, obviamente, pós-cirúrgico precisa ficar
um tempo imobilizado, né, um tempo no posicionamento de segurança, mas é completamente seguro, né, se feito com um bom cirurgião, com um especialista principalmente. E também a cirurgia percutânea, que tem uma menor taxa de ferida e complicação de cicatrização, né, e um risco mínimo de lesão do nervo sural. A lesão do nervo sural é citada justamente pela via de acesso, né, onde algumas técnicas podem ser mais suscetíveis a afetar o nervo sural. Em relação à reabilitação, antes de falar sobre a reabilitação da ruptura do tendão calcâneo, eu acho importante a gente frisar alguns pilares na reabilitação do tornozelo e pé, que o pessoal, né, os chefes do ambulatório de fisioterapia da Santa Casa de São Paulo, específico de tornozelo e pé, eles, com o passar do tempo, eles desenvolveram esses pilares, assim, que são importantes antes da gente pensar em reabilitar um tornozelo e um pé, né? Porque a gente tem na cabeça, quando a gente pensa em alguma reabilitação desse segmento, a gente pensa lá no elastiquinho, a gente pensa muito superficial, talvez. Então, esses pilares, eles servem para dar um norte melhor para a gente. Então, quando a gente pensa nesse segmento, a gente precisa pensar em função, a gente precisa pensar que o pé, ele é uma plataforma sensorial. O que isso quer dizer? Que a gente precisa estimular esse pé, já que ele está, maior parte do tempo, em contato com o solo, que já linka com o próximo pilar, que é a cadeia cinética fechada, né? E pensando na cadeia cinética fechada, por que não trabalhar a força nesse tipo de cadeia, tá? A gente consegue trabalhar esse tipo de força, né? A gente consegue trabalhar dentro de uma cadeia cinética fechada, por exemplo, sem carga, com carga, enfim, tudo isso trabalhando a função, só que para a gente fazer tudo isso, a gente precisa de mobilidade. E lembrando que a mobilidade, a gente precisa trabalhar ela como um todo. Então, não penso só no tornozelo em si, penso também nas articulações mais distais ainda, nas articulações do pé, que são importantes principalmente para adaptação ao solo, enfim, tá? Então, a gente precisa lembrar desses pilares antes de pensar em reabilitação de pé e tornozelo. Então, antes de começar aqui também, protocolo é uma palavra forte, né? Então, protocolo na fisioterapia, considero que não existem protocolos ao certo. A gente precisa saber as fases para saber o que devemos ou não fazer de acordo com a lesão do nosso paciente, de acordo principalmente quando falamos de tratamento cirúrgico também, né? O que a gente pode ou não fazer de acordo com o nosso conhecimento prévio daquele tipo de cirurgia, de lesão, tá bom? Então, quando a gente fala na reabilitação precoce de ruptura tendão calcâneo, de um PO, né, de ruptura do tendão calcâneo, nas 2 primeiras semanas, a gente fica sem carga, o paciente fica sem carga, imobilizado em 30 graus de flexão plantar. Então, o paciente vai chegar provavelmente com o RoboFoot, geralmente, né, ele chega com o RoboFoot, com um calço no calcanhar para posicioná-lo em 30 graus de flexão plantar, justamente para facilitar essa cicatrização local. Então, como conduta, conseguimos usar a eletrotermofoto a nosso favor, e também não podemos esquecer do fortalecimento da musculatura proximal, né? Então, a gente não pode tratar só o tornozelo, a gente precisa lembrar do nosso paciente como um todo. Pensando que muitos desses pacientes são atletas, principalmente, não podemos deixar nosso paciente parado.
Na terceira semana, a gente já é permitido a fazer de 30 graus até neutro, tá? Então, aquela flexão plantar, a gente consegue mobilizar passivamente também a neutro, sem ultrapassar esse, de acordo também com o limiar de dor do nosso paciente. Não adianta a gente forçar além do que o nosso paciente aguenta. Obviamente, precisamos fazer com que ele chegue, né? Mas tudo no limite e com um bom senso. Conseguimos também já trabalhar um sólio em sedestação, porém sem carga, então, como no vídeo. Usar também a eletroestimulação a nosso favor, né? Pensando que nessa musculatura aconteceu uma inibição muscular artrogênica, então a gente pode usar como recurso a eletroestimulação, por exemplo, e também início à descarga de peso parcial. Então, com uma estratégia é a facilitação neuromuscular proprioceptiva, por exemplo, como está demonstrado na foto. Da quarta à oitava semana, começa o desmame do RoboFoot do paciente, tá? Então, em locais onde o ambiente é controlado, o paciente é permitido ficar sem RoboFoot. Começamos também a fazer os exercícios resistidos, né? Lembrando que em carga parcial, então, como no exemplo da foto, começamos com uma plantiflexão resistida, né, uma isometria. Começamos na sexta semana a descarga de peso total com o nosso paciente, então a gente precisa trabalhar a reeducação de marcha com esse paciente. Aqui é só um exemplo, mas temos várias outras opções de conduta para reeducar a marcha. E aí, lá na sétima semana, a mobilização é livre do nosso paciente, tá? Então, ele já pode fazer uma mobilização ativa. É importante orientar o nosso paciente a fazer em casa, né? Outra coisa também que a gente precisa começar a trabalhar desde cedo com o nosso paciente, desde liberado, né? Sem pontos, sem nenhum sinal flogístico, trabalhar a cicatriz do nosso paciente, certo? Então, a cicatriz, principalmente pensando numa via aberta, ela geralmente pode ser também um impedimento para ganho de dorsiflexão, tá? Pode ser uma limitação tecidual ali também. Então, é importante trabalharmos em cima da cicatriz também, tá? Liberação de tendão, o tendão ele fica um pouco mais espesso, então é importante não deixar com que esse tecido fique aderido. Da oitava à 12ª semana, né, a gente consegue, a partir da oitava semana, já trabalhar fortalecimento com a carga axial, com descarga de peso, né, livre, de acordo com o tolerado com o paciente também, obviamente. Não adianta o paciente não ter força para fazer um exercício sem carga, que a gente vai submeter ele a uma carga, o paciente não vai conseguir. Então, obviamente, gradativamente. O paciente estar liberado e o paciente conseguir fazer são coisas distintas. Então, vai conforme a progressão do seu paciente. Aqui temos algumas opções e exemplos, acho que aqui deu uma travada, mas temos alguns exemplos de fortalecimento de trícepsural, tá? Sendo no primeiro vídeo, fortalecimento concêntrico comum. No segundo vídeo, um excêntrico de trícepsural, onde já requer um pouco mais do nosso paciente. No terceiro vídeo, já começa a trabalhar a propulsão, né? Assim como o quarto vídeo, só que já é mais avançado, né? Com um degrau. Então, onde ele precisa fazer a força para além de fazer a força para cima, para frente também, que é o que a gente usa a marcha, por exemplo.
a gente começa a trabalhar com o nosso paciente o salto, a progressão do salto, que a gente já podia começar na outra fase, tá? Começar a propriocepção, começar também a corrida com o nosso paciente. E aí, do 4º ao 6º mês, a gente já começa a trabalhar, já pode começar dar início, né? Lá no 3º mês, já conseguimos. Do 4º ao 6º mês, a gente começa a trabalhar mais a especificidade de acordo com o gesto do nosso paciente, pliometria também e a progressão de corrida. Então, é importante a gente trabalhar com esse paciente. Deslocamentos laterais, deslocamentos anteriores, e aí sim colocá-lo na especificidade, né, no gesto. E aí, como critérios de alta, obviamente, tanto os exercícios anteriores, como os critérios de alta também, muitos dos pacientes, né, não vale a pena fazer, depende do nível de atividade do nosso paciente. Não adianta, é uma pessoa que ela não tem, ela fez a cirurgia, reconstruiu, fez a sutura do tendão, mas o nível de atividade dela, ela não conseguiria fazer esses testes ou alguns exercícios mais avançados também durante a reabilitação. Ela não conseguia fazer antes, porque o nível de atividade dela era um pouco mais limitado, então não adianta eu ficar esperando isso do meu paciente, sendo que antes da lesão não acontecia também. Então, por isso eu preciso entender o perfil do meu paciente para conseguir propor exercício, para conseguir, de fato, fazer os critérios de alta, esses critérios de alta com ele, tá? Então, só para a gente não esquecer disso também. Então, a gente tem o Y-Balance Test, que avalia o deslocamento anterior, póstero-lateral e póstero-medial do paciente. Importante sempre padronizar o posicionamento do paciente, tá? Anotar, fazer todas as anotações das medidas. O paciente ele vai ficar em apoio unipodal, né? Então, também a gente consegue avaliar isso. E os hop testes também, de testes funcionais, né? Então, os hop testes a gente sabe que temos algumas variações descritas. Então, aqui são alguns exemplos, né? O single, triple, crossover e o timed. Então, a gente precisa fazer de acordo também com o que você deseja avaliar o paciente. Obviamente, aqui são só alguns exemplos. Então, também é um teste que ele fica em apoio, o paciente fica em apoio unipodal, né? São saltos horizontais com o mesmo membro. Mesma coisa, padronizar, tá? Então, se o paciente ficou com a mão para trás, mantenha a mão para trás. Importante também que durante o teste só é válido quando o paciente crava o pé, então aí sim a gente faz a medida e ele testa a agilidade, coordenação e também a velocidade, tá? Esses testes funcionais, a gente pode usar como exercícios também, de acordo com a fase da reabilitação do nosso paciente, né? E aí, não submetê-lo só como critério de alta mesmo. Então, a gente geralmente costuma usar como exercício para depois fazer como critério de alta. E também a gente tem alguns questionários, né, que a gente consegue avaliar o nível de função do nosso paciente. O ATRS, por exemplo, é um questionário, né, onde ele avalia justamente a ruptura do tendão calcâneo, né, a funcionalidade após essa ruptura. Então, ele é autorrelatado, são 10 questões, né, o seu score é de 0 a 100, varia de 0 a 100, e quanto maior a pontuação, menor são as limitações do nosso paciente. E o FAAN também, que é um questionário de medida de habilidade do pé e tornozelo, é um questionário interessante. Ele é dividido em 2 partes.
dividido só em a atividade de vida diária e também uma outra parte onde avalia a função no esporte, tá? Então, esse questionário é legal porque dá para usar tanto só como atividade de vida diária, como os dois também, a atividade de vida diária e a função no esporte. Então, o score dele também varia de 0 a 100. Quanto maior a pontuação, menor o déficit funcional do nosso paciente. Então, essa foi a aula sobre reabilitação após ruptura do tendão calcâneo. Muito obrigada.